Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos. Continuando então as nossas aulas, agora a gente vai falar um pouquinho das outras ou dos vários tipos de instituições. Essa aula já é mais curtinha, né? A gente já meio que viu praticamente tudo, então é só para resumir realmente o assunto e depois ainda vou apresentar para vocês uma aula de revisão. Bom, os tipos de instituições a gente poderia dizer, como vocês estão acompanhando comigo na tela aqui, os bancos comerciais são os mais comuns que a gente tem, né? E originalmente seriam o principal tipo. Ao longo do tempo, a gente conversou isso em sala também, eles meio que foram modificando, né, a sua estrutura, os serviços oferecidos, as demandas. Então, eles evoluíram no sentido geral, né, modificaram-se de bancos comerciais para múltiplos, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, o que é o banco comercial tradicional? É uma instituição que vai realizar operações de curto e médio prazo, ela vai oferecer geralmente capital de giro para comércio, indústria, prestador de serviço e pessoa física, vai ter operações ativas, como o desconto de títulos, que é aquele onde a empresa falou assim, olha, eu vendi para fulano, só que eu só vou receber daqui 60 dias. Você tem como assumir essa dívida para mim e me antecipar esse dinheiro? O banco responde assim, olha, eu tenho como antecipar o dinheiro para você, mas eu não assumo a dívida. Só que eu vou te cobrar uma taxa para fazer esse processo. Esse desconto de título é a antecipação, né? É a disponibilidade do recurso no momento presente, a expectativa de um recebimento futuro. Tá? A abertura de crédito, empréstimos para capital de giro que eu citei aí também, seriam as operações ativas. As passivas, como a gente já viu, então, os depósitos à vista, onde para o banco o cliente, na verdade, representa uma obrigação, o depósito a prazo, que é aquele onde o resgate se determina por algumas condições. As mais razoáveis ou mais comuns são o tempo, né, e o montante também a ser declarado. Né, e a forma desse montante é resultado de uma equação onde a gente considera tempo, taxa e valor da aplicação. Mas o depósito a prazo geralmente são aplicações, né? Alguém que faz uma conta corrente está fazendo ali um depósito à vista, lembra desse detalhe. Alguém que faz ali um CDB, né, um certificado de depósito bancário, está fazendo um depósito a prazo, tá bom? Operações especiais de câmbio, custódia de títulos e valores, né, que são aquelas de aplicação na bolsa de valores, aplicação em fundos e etc. Prestação de serviço, como recebimento de tributos, pagamento de contas e etc. Então, seriam as bases do que é um banco comercial, que praticamente todos eles executam, né? Então, hoje até os bancos de contas digitais, eu criei uma classe específica para eles aqui, porque eles seriam, em essência, um banco comercial. Na maior parte dos casos, né, os bancos acabam sendo múltiplos porque abrangem um pouquinho mais do que isso. A gente vai ter também bancos de investimento, que é um outro tipo de instituição, especializado nas operações financeiras específicas, né, de médio e longo prazo, onde o capital de giro e o capital fixo, aos que vão tomar esse recurso, que vão pegar emprestado, vão fazê-lo justamente para poder ter condições de financiar as suas aplicações. Então, se eu sou um banco de investimento, eu disponibilizo recurso por meio de um critério muito específico, o retorno daquele critério. Né? Literalmente essa a proposta. Operações ativas de financiamento, que é o empréstimo para recebimento de longo prazo. Operações passivas, né, como depósitos a prazo, empréstimos também, na mecânica de observar ali que ele vai ter que pegar esse recurso de algum lugar. Né? Então, continua sendo um banco na essência do que a gente conversou. Então, ele pega de alguém que está sobrando e ajuda esse alguém que tem aquele recurso sobrando a investir esse dinheiro numa outra iniciativa, numa outra empresa, por exemplo, sem que o capital vá diretamente. E aí ele assume certos riscos para remunerar de quem ele pegou e também ser remunerado para quem ele ofertou. Tá? Banco de Desenvolvimento é o BNDES que a gente citou e outros que possam existir. Né? É um banco criado especificamente para movimentar a economia. Então, são instituições financeiras que geralmente vão pertencer ao Estado, ao governo, e vão se especializar em operações de médio e longo prazo também. Né? Eles vão dar o aporte a recursos, por exemplo, eu quero fomentar uma área, uma região onde eu não tenho uma economia que funciona ou que está deficitária, né? Falta ali recursos circulando para que todo mundo possa ter, por exemplo, acesso ao supermercado, a serviços básicos. Então eu vou lá, injeto um pouco de dinheiro, coloco um pouco de dinheiro naquela economia, é claro, por meio de projetos e programas, e faço com que todo mundo consiga ter o seu próprio negócio, para que quando eu comprar no mercado, aquele recurso do mercado vá para o fornecedor e esse fornecedor não seja de fora, por exemplo. Fique ali por perto, ou enfim, faça com que mais pessoas tenham emprego, tenham renda e etc. Né? O desenvolvimento econômico e social num contexto geral. A distribuição de recursos é mais ou menos essa pegada. Então, a diferença aqui é que, na maior parte do caso dos bancos de desenvolvimento,
Uma parte é o empréstimo que ele fez, né, que ele obtém de receita, ele vai aplicar esse recurso na economia, vai ter um rendimento daquilo, porque ele vai cobrar juros na operação em virtude do tempo, né, mas esses juros, por ser muito baixo, muitas das vezes não compensaria financeiramente falando, né, para manter a instituição funcionando, injetando mais dinheiro na economia. Então, o que o governo faz é, muitas das vezes, separar uma parte do seu orçamento público e mandar esse dinheiro para os programas que existem. Né? É claro que daí a gente entra em contabilidade pública e discutir toda aquela questão orçamentária. Mas existem limites e tudo mais, né? Métodos e formas para desenvolver os projetos e os programas. Mas entendendo que a maior parte do recurso vem do próprio Estado, ela vem dos tributos, como nós conhecemos, da receita do Estado. Tá? Então, o simples rendimento naqueles juros talvez não seria o suficiente para a manutenção ou a continuidade de determinados programas. E aí ele serve basicamente para fazer isso, para fomentar a economia. As cooperativas de crédito são instituições financeiras privadas, isso é importante entender, que vão proporcionar o crédito e os serviços aos seus associados. Né? Eles são constituídos sob forma de sociedade de natureza de pessoas de natureza civil e atuam em sete grandes ramos aí. A gente tem as cooperativas agropecuárias, de consumo, de crédito, infraestrutura, saúde, trabalho, produção de bens e serviços e também transporte. As mais comuns são as cooperativas de crédito, que dão origem eventualmente a outras cooperativas, justamente por isso, porque muitas das vezes, né, só a organização de uma determinada classe já faz com que ela obtenha resultados muito mais vantajosos. É mais fácil para o governo fiscalizar, é mais fácil para quem compra a mercadoria daquela cooperativa comprar com a cooperativa do que ficar negociando de forma individual, né, dependendo do volume, dependendo de outras características. Então, às vezes, o próprio governo tem esse interesse que as cooperativas se estruturem para que ele possa ter um contato e fiscalize de forma mais fácil, consiga ter um controle melhor do que está acontecendo e tal. E a cooperativa de crédito é igual uma cooperativa de consumo, é igual uma cooperativa agropecuária. É claro, né, o igual que eu me refiro é a essência, é a produção agregada. Quando nós estamos juntos, existe aqui uma troca de conhecimento. Então, é muito mais interessante que a gente esteja junto, que o aluno esteja na faculdade, não somente matriculado, por exemplo, né, esteja estudando, porque aí o resultado disso para a economia é muito mais interessante, porque você vai aplicar o seu conhecimento, vai gerar renda, vai agregar valor, e por consequência, né, a tomada e o recebimento do crédito fazem com que exista uma evolução na qualidade de vida do ser humano. A gente vai ter também outras que não são tão comuns, mas existem, tá? Geralmente elas são criadas especificamente para esses fins. A gente vai ter, então, sociedade de arrendamento mercantil, que são as operações que trabalham, né, em regra, com as operações de leasing, o arrendamento mercantil, como a gente conhece também, arrendador, arrendatário e a compra de um bem, né, imóvel ou imóvel, ou seja, uma operação muito específica. Então, o leasing, ele nada mais é do que aquela forma de empréstimo, né, por meio de uma operação de médio a longo prazo, onde eu tenho alguém que tem aquele bem, ou que tem a capacidade de comprar aquele bem, e que por determinado tempo oferece para que aquele bem seja utilizado por alguém, por outrem, né? Como a gente fala, por outra pessoa. Então, eu, por exemplo, tenho R$ 1 milhão e você precisa de R$ 1 milhão. Mas você não quer o dinheiro, você quer o maquinário que você iria comprar com esse R$ 1 milhão. Então, a gente executa uma operação de arrendamento mercantil. E para fazer isso, determinadas operações, não que seja proibida outras, mas se essa é a minha atividade fim, eu preciso ter a minha instituição, a minha criação nessa forma, porque a gente tem uma confusão patrimonial muito grande aí, então o governo ele separa essa operação. E o arrendamento aqui vai ser esse empréstimo que vai acontecer, né, sob determinada condição, pagamento de prestação, pagamento de mensalidade ou algo nesse sentido, tá? Sociedades de crédito, financiamento e investimento, e vão focar nesse giro da condição do crédito, diferente das cooperativas, são sociedades empresariais, né? Então, a finalidade, o propósito, a existência delas modifica de acordo com essa essência. A aquisição de bens e serviços seria mais ou menos a gente se reunir, né? Por exemplo, nós três aqui, nós 4, 5, 6 da sala de aula se reunirem e falarem assim, olha, precisamos comprar determinado equipamento. Se comprarmos cada um o seu, fica melhor para todo mundo. Só que para comprar cada um o seu, precisa de um recurso maior. E aí a gente se reúne justamente nessa condição. Vai para uma sociedade de crédito e faz a aquisição de um determinado bem ou serviço de acordo com a nossa necessidade.
As de crédito imobiliário vão fazer as operações de incorporação, construção, aquisição de imóveis, né? É destinado para uma outra área também. Porque, só para entender, né? Por que o governo separa, por que a gente tem essas classificações diferentes? Porque o setor imobiliário tem uma relevância no conceito econômico, o setor de financiamento, investimento, o próprio arrendamento mercantil, cada um deles impacta diretamente nas políticas públicas. Né? Então, eles possuem legislação própria, condições específicas de trabalho, determinadas regras que vão ser necessárias. Então, para se organizar, o governo trabalha com a ideia de que as instituições financeiras podem atuar dessa forma. Porque daí, muitas vezes, as restrições que se aplicam às operadoras de crédito imobiliário, né, as incorporadoras, como a gente chama, as construtoras, elas não necessariamente se aplicariam da mesma forma a alguém que trabalha com arrendamento mercantil. Né? Então, é necessário que a legislação ajude a organizar essa parte, a melhorar as condições das atividades de cada uma. E, por fim, a gente vai ter os bancos múltiplos, né, que é o mais usual. A gente vai ter a resolução do Conselho Monetário Nacional, número 2099, de 1994, que vai constituir ou autorizar a constituição de bancos múltiplos com a finalidade de realizarem em uma única instituição financeira as operações de bancos comerciais, de investimento, de desenvolvimento, de sociedade de crédito, financiamento e investimento e sociedade de créditos imobiliários. Para que eu tenha um banco múltiplo, eu preciso ter, no mínimo, duas dessas atividades citadas, com uma delas sendo comercial ou de investimento. O que quer dizer isso? Se eu tiver um banco comercial e uma sociedade de crédito, eu tenho um banco múltiplo, né, por conta da natureza de cada um. Então, eu me caracterizo como banco múltiplo. Mas eu não posso, por exemplo, ser um banco múltiplo se eu sou uma sociedade de crédito e quero operar também com crédito, financiamento e investimento em geral e também com crédito imobiliário. Não há essa possibilidade. Tá? Então, eu não posso ser um banco de desenvolvimento e de sociedade de crédito, por exemplo. Eu posso se eu tiver as outras duas atividades contempladas nesse raciocínio. No mínimo, essas duas para eu chamar de banco múltiplo. Então, pensa no banco digital que eu falei, né? Qualquer que seja o seu. Ou nos mais tradicionais também, que agora já estão migrando para o digital. Todos eles, de certa forma, vão estar encaixados aqui, porque vão operar nessas diferentes áreas. Né? Eventualmente, você consegue, por exemplo, fazer uma operação de leasing no seu banco, ao mesmo tempo que você consegue ter uma conta corrente, que você consegue fazer aplicações, que ele faz ou promove dentro da mecânica dele financiamento, crédito, para casa própria, por exemplo. Então, se eles operam em vários ramos, em vários setores, e te oferecem todos esses produtos, provavelmente aquele banco que você tem conta, ele é um banco múltiplo, tá? Então, é só para contextualizar realmente, para vocês verem que são características das instituições são relativamente simples, né? E aí, uma vez que a gente entende todas essas mecânicas, a gente entende também o porquê da gente ter a necessidade de tanta regulamentação. Isso faz com que cada atividade precise de uma regulamentação específica, porque todas elas, de alguma forma, e à sua própria maneira, impactam o sistema financeiro nacional. Então, se o governo não ficar de olho nas sociedades incorporadoras ou construtoras, por exemplo, a gente pode ter um desenvolvimento urbano ali que não seja sustentável. A prestação de contas disso, os operadores dessas construções, enfim, tem todo um reflexo econômico, social que precisa ser observado. E as instituições financeiras, como a gente sabe, como conhece, a gente precisa pensar nelas como parte importante da economia local, estadual, enfim, nacional e até internacional. Eu só tenho um PIB do Brasil, Produto Interno Bruto, se eu tenho uma pequena empresa operando dentro de um pequeno município. Então, uma coisa não é desconexa com a outra. E aí, muitas vezes, a gente até fala de setores específicos ou fala de conceitos econômicos no macro, mas esquece dessa realidade que é vivida pelos brasileiros no dia a dia. Então, o acesso a crédito, o nome da pessoa física, a criação de empreendimentos, por exemplo, a dificuldade que se tem, né? Então, eu não tenho recursos da minha família, mas eu quero ser empresário, eu quero executar uma atividade empreendedora. Para eu acessar esse crédito, existe uma mecânica. E se o governo não promover esse tipo de atividade também, como a gente viu nos bancos de desenvolvimento, por exemplo, a gente vai ter uma dificuldade, porque só o mercado vai operar a sua forma e a sua maneira. Então, se o crédito fica muito caro, eu não vou querer, não vai valer a pena. Né? E aí quem perde? O próprio governo, a própria sociedade, todo um reflexo econômico-social que precisa ser observado. Do ponto de vista institucional, é interessante ainda complementar que
quanto maior o número de instituições, né, mais fácil fica para o consumidor. É uma premissa básica que a gente tem, desde que o sistema seja regulamentado. Eu também não posso ter 1 milhão de bancos e não haver nenhuma regulamentação. Aí, naturalmente, haverá algumas políticas ou formas e programas distorcidos nessas instituições e o crédito continua ficando caro do mesmo jeito. Mas a ideia é que, quanto mais acessível, mais fácil, mais prático, mais dinâmico o processo seja, né, mais crédito eu vou ter na praça. Então, se isso é feito de maneira ordenada e controlada, eu vou ter um resultado social e econômico muito mais proveitoso. Tá? Então, basta que você escolha aí um dos ramos, né? Se você hoje está na cooperativa, se você hoje está num banco comercial, enfim, de investimento, uma outra sociedade financeira, entra dentro aí das informações, dentro da área, né, da legislação aplicável ao caso, e vai aprofundando os estudos para ver as nuances, né, comparando sempre com os outros tipos, a fim de entender toda essa mecânica e esse desenvolvimento do sistema financeiro nacional. Com isso, a gente concluiu uma introdução para depois falar dos mercados, né, e poder apresentar aí alguns conceitos principais. Próxima aula, uma revisão geral, voltando lá no comecinho para poder pegar os principais pontos do que a gente discutiu até agora. Então, obrigado mais uma vez a vocês que me acompanham por aqui. Eu volto na próxima aula.